galerinha, bora continuar então as nossas atividades sobre as mídias sociais, entrando em cuidados nas redes sociais, os cuidados mais importantes que a gente tem. Então eu elenquei ali 7 cuidados que vocês devem ter ao utilizar as redes sociais. Mesmo que ela seja a minha rede social, não quer dizer que eu não tenho que ter alguns cuidados, certo? Por quê? Porque a nossa rede social é a nossa cara para o mundo. E aí, como eu quero que as demais pessoas me enxerguem, né? Ou eu tô nem aí pra opinião de ninguém? Será que isso funciona? Será que a vida é assim? Tô nem aí pro que os outros pensam, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser? Será que é assim? Será que dá certo viver assim? Será que viver em sociedade é não estar nem aí pra tudo? Será? Então, eu elenquei 7 cuidados importantes que eu acredito que vocês têm que ter, né? E no momento de postar, então, conteúdo pessoal, certo? No momento que a gente expõe demais as atividades que a gente faz, vou lá, eu exponho o que eu tô comendo, né? Onde eu estou, onde eu moro, onde eu estudo, com quem eu saio, onde eu tô exatamente agora. Isso é muito perigoso, né? No momento que, daqui a pouco, digamos, postei que tô indo viajar. Gente, agora 20 dias fora, longe de igrejinha, tô good vibes, tô feliz. Gente, no momento que vocês fazem isso, vocês estão dizendo, olha só, minha casa vai estar sozinha por 20 dias, então se você quiser fazer alguma coisa, aproveite. Daqui a pouco posta rotina de pai e mãe, posta que tá sozinho em determinado horário. Então a gente tem que ter determinados cuidados, né? Porque isso pode vir a se tornar um fator muito perigoso. Então a gente tem que ter algum cuidado, sim. Não é assim, eu vou postar o que eu quiser porque a rede é minha. É importante que a gente cuide. Ser polêmico, né? As pessoas, eu já comentei isso na aula passada com vocês, né? Mas as pessoas tendem a ter opiniões diferentes e tá tudo certo. Deus me livre a gente morar em um mundo em que todo mundo pensa da mesma forma, né? Imagina todo mundo gostar da mesma matéria. Imagina todo mundo gosta de ciências e ninguém gosta de português. Todo mundo gosta das exatas, né? De matemática. Ninguém gosta de inglês. Ninguém. Todo mundo detesta. Gente, não dá. É importante que as pessoas tenham opiniões diferentes, tenham gostos diferentes, pensem diferentes. É assim que a gente evolui, né? Num debate que a gente consegue crescer com ele. Mas qual é o problema de ser polêmico? O momento em que eu declaro o que eu quiser sobre tudo, que nem a gente comentou na aula passada sobre aquela reportagem, né? E eu não tô nem aí pra opinião dos outros, eu quero mais é fazer treta. O que isso tá levando a gente, né? Qual é a forma de crescimento que isso leva? Então é um momento pra gente pensar, sim. 3. Compartilhar informações de outras pessoas. Se com as minhas informações eu tenho que ter cuidado, imagina com as informações de terceiros, né? Então, assim, eu não tenho direito nenhum, nem de compartilhar informações, nem de compartilhar uma foto, nem de expor alguém, né, ao ridículo ou qualquer outra coisa, em um acidente, o que for. Eu não tenho o direito ao uso dessa imagem. Inclusive na escola a gente tem cuidados, né? Tem todo um papel que os pais assinam na matrícula. Imagina eu expor a pessoa do jeito que eu quiser. Digamos que teve uma briga ali na esquina. Eu vou lá e filmo. O que isso pode causar para mim? Vocês sabiam que a pessoa pode inclusive me processar pelo uso de imagem? Pode, por denegrir a imagem dela. Imagina eu lá, toda feliz no fundamental e já tenho alguma coisa no meu nome. Não rola, né? Então é importante sim que a gente tenha determinados cuidados nas redes sociais e que ainda mais eu cuide do outro. É importante que a gente tenha esse processo de empatia. Depois eu botei 4. Publicar demais, tá? O overposting, que a gente chama que é publicar tudo. Nossa, chega lá no Instagram da pessoa cheio de pontinho, né? Tudo bem se a pessoa não quiser, ela pega, para de me seguir. Mas é importante, né, que a gente tenha um intervalo de postagens, que a gente não fique postando coisas desnecessárias. Como eu falei no início, a rede social é a nossa cara. Então, qual é a imagem que a gente quer passar? No momento que a gente tá ali, tudo bem, a gente não precisa agradar todo mundo, mas a gente também tá exposto a qualquer tipo de julgamento, né? Então, que a gente também tenha um cuidado com isso. O número
eu paguei número 5, na verdade, né? Agora, compartilhar tudo que a gente vê. Tem gente que a gente entra no Facebook, principalmente, né? O Insta a gente publica lá no Stories, né? Mas o Face, gente, vê uma frase, eu tenho que compartilhar. Outro vídeo, compartilha. Tu vai lá na pessoa, tu quer ver uma coisa de ontem, tu desce, nunca acha aquilo que tu viu ontem. Porque a pessoa compartilhou tanta coisa, mas tanta coisa, que tu nunca acha. Mesma coisa do que retweet, né? Retweeta. Não tem nem pensamento próprio, é só retweetando. Só o que os outros pensam, o que os outros postam, que aquela pessoa reposta, né? Então, cuidar um pouquinho com isso. E, por último, né? Escrever errado. Mas eu tô numa rede social. Gente, vocês sabiam que as empresas, mais de 70% das empresas, elas buscam as redes sociais da gente para então contratar? Vocês sabiam disso? Mas eu estou só no fundamental. Meu amor, mas tudo que vai pra internet fica na internet. E aí, tudo que tá na rede vai ficar na rede. Você vai buscar depois um emprego, vai entrar no SESI, um jovem aprendiz ou qualquer outra coisa do tipo, e aí você vai ter polêmica no seu Facebook, no seu Instagram, vai lá, bota o nome completo da pessoa no Google. Já experimentaram colocar o nome completo de vocês no Google? É de apavorar os prints de comentários que tem, fotos antigas, vocês lindos, maravilhosos. Então assim, tem que ter cuidado com o que a gente posta sim. A rede social é nossa, a gente posta o que a gente quiser, a gente não tá no mundo para agradar todo mundo. Mas a gente tem que ter cuidado sim. É uma responsabilidade nossa também, tá? Aí depois eu pedi para vocês explicarem com as palavras de vocês por que que a gente não deve fazer. Daí eu elenquei algumas coisas. Qual é a opinião de vocês sobre isso, tá? Eu falei qual é a minha opinião a partir do meu conhecimento de mundo, a partir do que eu estudo e a partir do que eu percebo. Mas eu quero ouvir de vocês. Por que que vocês acham que a gente não deve fazer determinadas coisas ali que eu elenquei, tá? Não, eu acho que eu tenho que fazer sim. Tudo bem, colocando com respeito, me explicando por que tá tudo certo também, tá bom? Depois, na número... daí eu coloquei ali, né, então até a G, e a gente entra na parte gramatical. Eu escrevi ele para vocês. Na aula passada, nós começamos a estudar os advérbios. Advérbio é aquela classe de palavras que pode modificar um advérbio, um verbo ou até um adjetivo, certo? E ele indica circunstância. Por exemplo, ontem estivemos numa reunião de trabalho. O ontem muda o verbo estivemos, ou seja, quando nós estivemos. Foi ontem, tá indicando o tempo, certo? Quando eu digo assim, provavelmente irei ao banco. O provavelmente está se relacionando com o verbo irei. Eu irei, provavelmente, é uma possibilidade de eu ir, certo? Então, eu também coloquei ali que além disso a gente tem as locuções verbais. A gente já viu quando a gente estava estudando os verbos, né? Lá quando a gente estava estudando período composto e período simples, que temos as locuções verbais. Locução, gente, locução verbal, locução adverbial, locução adjetiva, tudo que tem locução na frente, a palavra locução quer dizer que é mais de uma palavra, tá? Então, locução adverbial indica a circunstância de um advérbio, mas formado por mais de uma palavra. Por exemplo, quando eu digo ali para vocês, ontem estivemos numa reunião de trabalho, o ontem indica tempo. Mas quando eu quero dizer assim, à noite teremos uma reunião, o à noite é duas palavras, certo? À noite. E é um advérbio também indicando o tempo, mas é uma locução adverbial. Por quê? Porque tem duas palavras, tá? Então, as locuções adverbiais são formadas por duas ou mais palavras com a função de advérbio também. Aí, eu coloquei uma interpretação textual, que é da Olivia, e diz o seguinte: quando Olivia perdeu seu cabelo, ela acreditou que jamais conseguiria sair de casa sem sua peruca. Mas já tem um tempo que Olivia voltou a se achar bonita e a se amar sem a sua peruca. Encontrar o nosso amor próprio pode ser libertador, não é, Olivia? Então, eu trouxe aí uma parte sobre advérbios, né? Que vocês vão ver que tem as palavras ali, ali do lado. E também uma interpretação. O que a Olivia tá passando, né? De fato, qual é a crítica que esse folder ele tá fazendo? Além de que a gente precisa se amar da forma como a gente é, ela também tá criticando as pessoas que talvez
tem essa questão de julgar, né? Quando eu vejo alguém assim, careca, né, uma mulher, já fica tudo errada, né? Já fica, por que será que ela cortou o cabelo? Antes iam dizer que é piolho, né? Hoje nem tem quase piolho. Mas vão dizer assim, essa daí deve gostar de menina. Quem nunca ouviu falar? Vó falando, deve... Gente, deixa a menina rapar o cabelo se quiser. Mas também tem relação com o câncer, tá? Que nesse caso é o que a artista Carol Rossetti, ela fez, né? A ilustradora, na verdade, ela quis trazer esse assunto para discussão. Mas pode ser variáveis coisas. Mas antes mesmo da gente saber do que se trata, a gente julga, não é mesmo? Então, um momento aí pra gente refletir, pra gente fazer a interpretação textual, ter conhecimento de mundo e trabalhar com os advérbios, tá bom? Beijão, qualquer coisa, tô disponível pra vocês.